Eu sou a Sara, tenho 43 anos, mãe de 3 filhos, casada há 25 anos, casei com o namorado da escola e acho que ele é o meu pilar, assim, é meu apoio a vida inteira. Sem dúvida nenhuma, acho que a inspiração de casa são os filhos, 18, 14 e 11. E isso, de fato, diz muito de quem eu sou, né? De cuidadora, de estar ali controlando um monte de coisa. E acho que isso é um pouco da vida de empreendedor, né? E comecei muito cedo a trabalhar, com 13 anos, com o meu pai, mercado financeiro, a vida inteira. E me apaixonei justamente pela mágica de números, de conta, de dinheiro faz mais dinheiro, enfim, na época do overnight ainda. E fiz minha carreira justamente nesse sentido, de investimento, mercado financeiro, estudei muitas coisas. Teve até uma fase que eu ingressei na carreira militar, meu pai era militar. Depois saí e falei, não, de fato eu gosto de ganhar dinheiro, eu vou migrar. E aí fiz economia, fiz administração, fiz algumas especializações, Brasil, FGV, fora do Brasil também, enfim, justamente sempre buscando outras visões, né, de como as coisas funcionavam, até neuroeconomia, né, fiz um mestrado na área. Então acho que o cerne da questão acho que é muito da educação de casa, de cuida do seu dinheiro, planeje sua vida, organize as coisas, esteja pronto para os imprevistos, porque eles vão acontecer. É muito da minha história, assim, né? E aí, filhos e vida, né, de casa, vai muito nessa linha. E carreira corporativa, a vida inteira, né? 25 anos de mercado financeiro, vários bancos, várias casas de investimento. E aí, em 2008, mais ou menos, eu ingressei num projeto dentro ainda do Banco Itaú, que era justamente criar toda a parte de inovação, mexer com startups, enfim. E aí o bichinho do empreendedorismo picou, ainda permaneci na carreira corporativa. Em 2018, inventei uma startup, né, ainda trabalhando no corporativo, que era justamente fazer avaliações de startup. Como eu tinha contatos, enfim, então foi fácil fazer, em 4 meses eu vendi. E aí quando eu brinquei disso, eu falei, acho que eu gostei dessa brincadeira, né, do zero, do PPT à venda, né? E aí fiz todo um processo de saída do mundo corporativo, fiquei de Garden Living. Em 2019, de fato, dedicada a empreender. Então esse é um grande resumo da minha história de empreendedorismo. Na verdade, acho que muito por conta de criação, eu sempre fui muito empreendedora, assim. Essa coisa do não sei direito o que vai acontecer, da folha em branco, dos resultados só dependerem, né, do meu esforço ou do quanto eu organizo as pessoas para trabalharem em prol de algo. Isso sempre fez parte do meu dia a dia. A diferença é que no mundo corporativo você tem que agir mais politicamente, né? E no empreendedorismo não, eu falo que é tiro, porrada e bomba, né? Os resultados eles dependem muito de como você cuida da gestão, do time, das pessoas, do como você cuida dos clientes, mas você não se preocupa muito com o corporativo, o político, né? Então foi libertador, de certa forma, né? Mas eu sou muito grata pela carreira corporativa, porque eu trabalhei em lugares grandes e isso, de fato, te traz uma casca de como as coisas têm que funcionar de forma séria, de forma compliance, quando, né, cada um tem um papel e uma responsabilidade diferente. Talvez se eu tivesse começado direto empreendendo, eu acho que eu teria apanhado muito mais na vida de empreendedorismo, né? Então eu sou muito grata ao mundo corporativo, mas sair foi libertador. Não acho que eu não volto mais, não. Não digo que dessa água eu nunca bebo, mas acho que eu não volto. Mas assim, acho que tiveram momentos mais importantes que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu reverto isso, né? O que acontece? Quando você começa a empreender sozinha do zero, você não tem caixa, né? A gente começou uma empresa no PPT, né? Eu explicando o que eu queria fazer, eu fechei meu primeiro contrato e montei time. Não tinha ninguém. Então foi ótimo, porque você aprende do zero, só que à medida que você vai crescendo, contratos, times, e você não está investida, você não tem fluxo de caixa, né? Qualquer inadimplência de cliente é uma catástrofe. E é exatamente essa foi, acho que a primeira dor, a primeira experiência, porque quando você trabalha numa corporação grande, ele tem um caixa, né? Então, quando alguma coisa dá errado,
né, de pagamento, você administra. E aí administrar isto logo no começo doeu, né? Então tive que aportar dinheiro pessoal para que eu honrasse com os compromissos do time, até de fato o cliente pagar. Então teve o desencaixe de 3 meses. E aí eu aprendi de fato que a gente tinha que guardar o maior possível de dinheiro, porque assim, momentos ruins iam vir e eu ainda não queria ser investida. Então esse momento de inadimplência de clientes e caixa curto, eles aconteceram 2 vezes grave. E graças a Deus a gente achou saída, e aí você vai atrás de cliente, né, para fechar, para compensar, mas dá um frio na barriga. Aí exatamente eu diria que hoje a gente tá bem, a gente tem um runaway aí de 2 anos e meio e uma jornada, né, se não fechar mais nenhum contrato. E isso a gente vem aumentando, então normalmente a cada 4 meses eu ganho mais 1 mês de jornada lá na frente. Essa é mais ou menos a matemática que estamos agora. E a meta, de fato, é ter essa responsabilidade financeira. Você é responsável pelas pessoas, né? Então, este peso requer de você uma grande responsabilidade de fazer gestão das coisas. Mas é muito legal, né? Porque você gera valor financeiro, você gera valor para as pessoas. E esse momento de responsabilidade é bem legal, né? Então, isso eu não teria como gerir numa empresa grande, né? Então, como as pessoas lidam com a relação com o dinheiro, desde pequena, né, tive uma educação financeira um pouco diferente. Então, a minha história inteira de vida foi evoluir esta relação que eu falo, a relação do homem e dinheiro. Com a Evolus, a gente cria novos agentes financeiros, a gente cria banco, a gente cria corretoras, né? Eu não sou um banco, a gente cria tudo isso. E quando a gente entra numa instituição financeira, que ela está ampliando ou que ela está começando agora, você percebe que dinheiro tem uma relação com as pessoas bastante antagônica, né? As pessoas, elas têm vergonha de falar de dinheiro, elas têm dificuldade de guardar dinheiro, as pessoas, elas não sabem exatamente como administrar isso. E aí, quando você ajuda uma instituição a ela ajudar muitos clientes, são pessoas, né? Gente que está começando a carreira agora, gente que está casando, família, né, pai de família de 50 anos, você tem um retorno de fato que é muito mais qualitativo e intrínseco de como a pessoa evoluiu na vida dela. E aí a Evolus, ela usa tecnologia para fazer isso. E o que significa isso? Que as experiências estão modificando. Então, quando você me pergunta assim, qual a visão de futuro da Evolus agora, né, eu vou falar para você, com certeza é metaverso, é ter outro tipo de experiência, porque o metaverso, ele é a evolução da internet. Então a gente está fazendo alguns pilotos, logo trago novidades. Mas no final do dia, simplesmente falando, faz anos que eu trabalho com a experiência das pessoas com dinheiro, né? E o como a gente trabalha isso foi se adaptando, foi se reinventando, né? Então, se eu olhar o que eu fazia em 2010 sobre isso era de uma forma, né? Se eu olhar quando a Evolus começou em 2019, era com tecnologia, mas era diferente. A gente estava muito mais preocupado em API, em resiliência sistêmica, em velocidade, em alto volume de liquidação no final do dia do mercado financeiro, em prover com que os gestores de mercado tivessem facilidade de fazer o que eles têm que fazer para gerir o dinheiro dos clientes. Hoje eu falo para você, não, é a experiência do cliente final, é ser divertido, é ser imersivo, né? É ser um game completamente diferente, mas ainda é tecnologia e relação com dinheiro. Olha, eu diria que eu sou uma adolescente empreendedora. Comecei criança, né? Acho que a gente amadureceu muito, eu mesma amadureci muito, porque você não faz a mínima ideia no final do dia quando você começa a empreender. Mentira, né? A vida do empreendedor é muito de improviso e se basear nas suas experiências passadas para criar as novas soluções, né? Não tem um book, não tem um manual. E então eu diria que hoje eu fico muito mais tranquila, né? Eu sei que o que eu não consegui resolver hoje tá tudo bem, vai dormir. Eu sou a rainha de não dormir, era pelo menos. Porque amanhã vai dar certo, né? A gente tá fazendo um pouquinho todo dia para que no final da semana a gente de fato comemore. Eu era muito mais ansiosa
né, com os pontos em aberto, com os problemas para serem resolvidos. Então, eu estou muito mais madura. A Evolus também, acho que hoje a gente tem muito mais pessoas de forma organizada, com papéis e responsabilidades. Acho que a gente tem gente no time que tem visões completamente diferentes. E quando a gente junta todo mundo, isso soma, né? Eu digo que a gente aprende todo dia. E a gente construiu uma coisa interna, né? Uma cultura que é justamente um ensinar o outro, um compartilhar o outro e um cuidar para que o outro não faça besteira, né? E isso significa, às vezes, chamar atenção, né? Então, o cuidar do outro, o seu coaching, né? Que a gente brinca interno, todo mundo tem isso no dia a dia e não tem muito mimimi, sabe? A gente brinca, fala, cara, tá todo mundo aqui querendo que todo mundo cresça, né? Conflito de ideias, não de pessoas. Isso faz diferença, porque todos crescem. Então, quando eu olho, né, que eu brinco, é óbvio que eu não vejo a hora da Evolus chegar na idade adulta, mas é gostoso olhar para trás e falar, cara, tô muito melhor do que ontem. Isso dá uma boa satisfação, de verdade. Sem dúvida nenhuma, acho que a bagagem da onde eu vim faz e fez toda a diferença. Você ter passado por um mundo corporativo, diversos mundos corporativos, né, que eu falo. Várias culturas, políticas, enfim, e estilos, né, de como a empresa funciona, você consegue aprender o que dá certo e o que dá errado, né? Sem dúvida nenhuma, atuei mais ou menos com uns 10, 12 anos de liderança de gente mesmo, de coordenação, de gerente, superintendente, etc. Isso te dá uma bagagem de inteligência emocional para cuidar das pessoas, né? Que eu falo que é cuidar dos seus monstros e dos seus monstrinhos, né? Os seus próprios e os dos outros. Começar a empreender sem essa maturidade emocional, óbvio que eu não sei como seria, mas assim, eu acredito que seria mais dolorido, principalmente para quem está em volta, né? Porque você tende a ser uma pessoa mais instável, mais reativa, né? Então, sem dúvida nenhuma, muito da minha história é de onde eu venho, né? Do mundo corporativo e de todos os desafios que eu tive, e todos os chefes também, né? Que eu brinco. Levei um pedacinho de cada um. E acho que o RH corporativo também, ele te ensina muito a fazer gestão. Por mais que seja uma coisa engessada, o RH das empresas, eles se preocupam muito com a parte burocrática, mas eles se preocupam com as pessoas, com o bem-estar, de uma forma meio quadrada, mas se preocupam. E aí você pega isso e traz, simplifica e traz para o seu dia a dia. Isso acaba fazendo diferença entre uma startup de gente, que eu falo, né? De gente velha e gente nova, né? Eu falo que é uma startup de gente velha, é a nossa. Isso faz diferença. Acho que, sem dúvida nenhuma, acho que a coisa do desafio, do conquistar e né, do empreender, acho que começou dentro de casa. Meu pai, né, era militar, mas tinha um escritório de advocacia e vivia fazendo rolo por aí, né? Era o homem das negociações. E eu acompanhei muito ele, então vivenciei muito isso desde menina. Então, sem dúvida nenhuma, ele é uma grande influência no meu estilo profissional. Acho que na sequência, sem dúvida, entrar no mundo corporativo mais nova, aí tem um monte de gente, né? Se eu começar a lembrar aqui, Vasquinho, Capelete, são os sobrenomes das pessoas, né? Então, tem muitos nomes aqui para citar. Justamente eles sempre, óbvio, guardadas as proporções de uma grande corporação, eles sempre se preocupavam muito em resultados e gestão. Resultados do negócio e gestão de pessoas. Esses eram, né, os dois grandes pilares. Acho que isso influencia bastante. E aí tem pessoas mais ícones, né, que tem um perfil mais conquistador, né, então tiveram algumas, mas eu diria que teve um momento de vida, né, então o fato de ir para fora, né, ali mais ou menos em 2006, 2007, descobrir toda aquela bagunça que é o Vale do Silício, entender o que era design thinking, fazer a mesma ideia que treco que era isso, Vale do Silício e toda essa coisa, isso abre a sua mente, né? E aí você percebe que o seu mundo não é só aquilo que tu conhece, que pode ser um mundo de outras opções, né? E você acaba conhecendo outras startups,
outros ecossistemas de empreendedores dos mais diversos tipos. Fui para Israel também, que é outro mundo, né? E isso te influencia, isso te demonstra que você não precisa... não é não ter medo, porque não tem como não ter medo, senão você é maluco, né? Mas você não precisa se subestimar, né? Acho que se você se dedicar, você vai conseguir. Por mais que você falhe, e olha que a gente falhou pra caramba, vai dar certo daqui a pouco, sabe? É só ter um pouquinho de insistência. Então tem muita gente que influenciou nessa jornada, muito. Acho que a primeira mudança de chave pro empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, foi esse projeto e a viagem, né, que eu comentei. Quando eu retornei, na época eu estava já com um filhote, né, meu mais velho, e estava vindo a Bianca na sequência, estava entrando na crise ali dos 30, né, e você começa a olhar para sua família, você começa a olhar para sua rotina, e aí você fala, eu quero algo a mais, eu quero qualidade de vida, eu quero ter o desafio, né, do trabalho, mas eu não quero só isso. Né, porque de fato o mercado financeiro corporativo é máquina de moer carne, né, de 12 a 18 horas por dia, nada, todos os dias. E aí eu falei, não, né, eu quero criar a criançada, quero vivenciar outras experiências, quero viajar, enfim. E quero ter liberdade de fato para construir e criar coisas, né, acho que esse era uma outra necessidade. Então, acho que a vida familiar e esse momento foi um grande marco, né? Na época, o marido também estava passando por um momento... É militar também. Estava passando por um momento de carreira diferente. E aí, ali numa conjectura, mais ou menos por volta de 2018, eu falei, olha, você é o porto seguro financeiro da casa, vamos brincar assim, né? E eu vou pro risco, né? Porque já venho no risco no mundo corporativo, mas agora eu vou tomar mais risco e vou empreender. E aí a gente ficou digerindo essa ideia, né, mais ou menos um ano. E aí foi lá quando eu, né, brinquei, fiz aquele Startup Weekend, né, criei sua startup em 48 horas e que criei a brincadeira lá do Valuation com inteligência artificial. Nem era tão inteligência artificial, mas a gente vendia que sim. Isso foi, acho que, um outro marco, porque poder construir, gerar valor, poder cobrar por isso, tem gente disposta a pagar. Aí você fala, caraca, né? Isso existe, né? Dá para sair da caixinha do mundo corporativo. Esse eu acho que foi o quarto marco, sem dúvida. Cara, quando eu vendi, aí já era, né? Porque aí quando você cria alguma coisa, vende e fala, putz, tem muito dinheiro aqui, mais do que no mercado de ações, que eu brinco, né? Mais do que eu já ganhei na bolsa. Você fala, é real, né? Tenho habilidade, gosto disso e vou para cima. Então, acho que esse foi o principal. A gente discute isso, acho que a cada entrada de gente nova no time. É muito legal. Porque a maior parte do time, ele veio do mundo corporativo, né? Eu diria que 2/3. E é legal porque quando a pessoa chega e começa a atuar em algum projeto, em alguma coisa, alguma entrega, né, que interage ali com o cliente, a pessoa ela tem um ímpeto de se dar, de entregar, de resolver, porque é muito da nossa cultura, né? Évolos é solve ao contrário. Então é a coisa do resolver, né? E isso tá intrínseco em qualquer um que começa, você precisa gostar de resolver problema o dia inteiro. Só que você precisa saber cobrar por isso, né? Não é uma ONG. E às vezes, por você ter vindo do mundo corporativo, você esquece disso. Então, acho que esse acho que foi uma das grandes fragilidades do começo da empresa, porque você deixa as pontas soltas, você não amarra direito, você não faz os cheques intermediários do que de fato aquele serviço vai ser cobrado, como, e isso influencia no fluxo de caixa. E aí você dá margem justamente para clientes atrasarem ou não pagarem ou entenderem errado, enfim. E aí você gera desgaste. Então, acho que se você é bom em alguma coisa e quer empreender, gera valor, cria serviço, pensa em tecnologia, mas tem uma amarração, né, de como isso vai funcionar e como que isso retorna para a empresa em financeiro mesmo, em caixa, que de fato eu não sabia, né? Tive que aprender. Hoje a vida é bem mais tranquila nesse ponto, mas eu percebo que todo mundo que ingressa
dar essas escorregadas, sabe? Do tipo, putz, mas eu prometi. Não, mas você não mandou proposta. Não, mas você não amarrou em contrato. Como que a gente cobra agora? Você já entregou, sabe? Então, esse dia a dia de fazer os acordos, formalizar, controlar no empreendedorismo não é natural, pelo menos não era pra mim. E eu percebo que a galera que vem do corporativo também faz cara de, nossa, é verdade, né? A gente ganha dinheiro assim. Parece óbvio, mas não é óbvio executar isso no dia a dia, né? Então, acho que essa é a principal dica que eu falo. E aí, empreender é gostar de montanha-russa, né? Esquece. Não tá garantido nada. Não tá garantido dar certo, não tá garantido dinheiro, não tá garantido aprendizado se você não ralar, não tá garantido crescimento, tá garantido fracasso se você der mole. Acho que é um pouco disso, mas a conquista pequena todo dia vale a pena. Coisa que eu gostaria, assim, de contribuir mais, acho que como empreendedor, é de fato devolver para outros empreendedores, né, um pouco do que eu busco, né, da parte de apoio e mentoria. Então, acho que isso é uma coisa para evoluir mais, né, justamente porque tem pessoas começando empresas que precisam, às vezes, de um bate-papo, né? Então, sem dúvida, acho que isso a Darwin faz muito bem, mas acho que a gente, tanto eu como várias pessoas no nosso time, poderia participar e ajudar mais. Devolver, sabe? Eu falo que é devolver para o ecossistema o que a gente teve. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, precisa ser fomentado, né, entre nós. A Evolus é uma TechFin, é uma empresa que monta bancos, monta corretoras, monta financeiras. Hoje a gente monta mais de 22 linhas de negócio. De fato, o propósito é tornar as empresas autossuficientes como seu próprio agente financeiro. E aí você tem empresas que hoje deixam muito dinheiro na mesa e ela já tem um ecossistema e ela podia se facilitar, né? Então tem esse nicho. E a gente tem bancos ou agentes financeiros que precisam criar novas linhas de negócio. Então, as licenças e montar tudo isso como se fosse um grande quebra-cabeça é o que a gente faz. E a gente faz isso de uma forma muito rápida e muito simples, parece, né? Então, isso é o que a Evolus faz. Ela cria novas fintechs e novos bancos.